Olá, segundo ano, tudo bem, meus amores? Como vocês estão? Tudo certo? Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa, dando continuidade ao nosso gênero textual cardápio. Lembram do cardápio? Mas hoje vai entrar um outro gênero junto. Nós vamos retomar o poema, olha só, e a gente vai fazer um poema, vai ler um poema sobre cardápio. Olha só que legal, juntando os dois. Então, aqui na página 13 da apostila de vocês, diz o seguinte: poema. Acompanhe a leitura. Cardápio. Papel não é para comer, mas tem papel que engorda. Agora preste atenção. Veja se você concorda. Sanduíche, pão de queijo, pizza, refresco, pastel, filé com batata frita, nada disso cai do céu. Não há doce nem sorvete, nem bolo sabor cereja, nem torta de chocolate que do nada vá para a mesa. Toda a comida que eu saiba sai do cardápio ou menu. Ele é feito de papel, só que engorda para chuchu. Então aqui a poema é do Ricardo Azevedo, né, do Livro de Papel. Então aqui tem umas perguntinhas. De acordo com o poema, de onde sai toda a comida? Do que é feito o cardápio? Releia os 2 primeiros versos e explique por que tem papel que engorda. Será que a gente come o papel? Você já comeu papel? Contorne cada frase do poema de acordo com a legenda. Então, ali de vermelho, você vai contornar a primeira estrofe. Lembra o que é a primeira estrofe? A primeira estrofe é um conjunto de versos, um conjunto de linhas. A segunda estrofe de amarelo, a terceira estrofe de verde e a quarta estrofe de azul. Depois você vai identificar as palavras que rimam e pintar as partes que representam sons parecidos. Na primeira estrofe, quais são essas palavras que rimam? Você vai escrever e pintar o finalzinho delas que tem um som parecido. Na segunda estrofe, na terceira e na quarta. A número 7 pergunta: as palavras que rimam têm sempre a mesma terminação? Elas terminam sempre com as mesmas letras? Sim ou não? A número 8, releia a segunda estrofe e copie o verso que tem o mesmo significado que as comidas não aparecem de repente em nossa mesa ou na mesa do cliente. Então, lá na segunda estrofe, tem um verso que tem o mesmo significado. Não é a mesma frase, mas que significa a mesma coisa. E aí você vai copiar essa frase aqui. Depois, na página número 15, na atividade número 9, a gente vai falar sobre sinônimos e antônimos. Olha só que diferente essas duas palavras, tá? Mas sinônimos são coisas que têm o mesmo significado. Palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado. Por exemplo, quando a gente fala a palavra gente e a gente fala a palavra pessoa, são palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado. Agora, quando a gente fala palavras que têm efeito contrário, né? Aí elas são antônimos. Por exemplo, cheio e vazio. São palavras que têm significados ao contrário, diferente. Então aqui diz assim: releia a última estrofe do poema. Toda comida que eu saiba sai do cardápio ou menu. Ele é feito de papel, só que engorda para chuchu. Que palavra tem o mesmo significado de cardápio, né? Aqui nós temos duas palavrinhas e elas significam a mesma coisa, só que tem escrita diferente. Aí você vai escrever aqui, ó. Qual é a palavra que tem o mesmo significado de cardápio? Ela é um sinônimo. E a letra B diz assim: como se chamam as palavras que têm o mesmo significado ou significado parecidos? São sinônimos ou são antônimos? A prof acabou de falar, né? E que palavra poderia substituir comida sem que haja alteração de sentido? Eu posso substituir comida por qual outra palavra que também significa comida, né? E qual é o sentido da expressão engorda para chuchu? Quando a gente fala engorda para chuchu, significa que engorda pouco, não engorda ou engorda muito. Letra E. No último verso aparece a palavra engorda. Que palavra tem o sentido oposto, contrário de engorda? Ali era a letra E, agora é a letra F.
Que palavra tem sentido oposto à expressão pra chuchu? Pra chuchu significa o quê? Muito ou pouco? O que a gente pode colocar no sentido oposto, contrário? E a última, letra G, como se chamam palavras com sentidos opostos? Sinônimos ou antônimos? Tá? Então agora você vai colocar sinônimo ou antônimo para aquela que tem sentido contrário. Super fácil, né? Então tá. Gente, por hoje, as nossas atividades são apenas essa. Nós só continuamos onde nós havíamos parado, tá? Então você vai fazer as suas atividades, vai bater uma foto bem legal, postar aqui na plataforma para prof e depois a prof vai dar o ok para vocês. Qualquer dúvida é só chamar, que a prof está à disposição. Certo? Um grande beijo e até a próxima aula.